No dia 31 de outubro, comemora-se o dia de Halloween, uma festa pagã que teve sua origem entre os povos celtas em comemoração aos mortos. De lá, essa festa popularizou-se nos Estados Unidos e hoje alcança o mundo, considerado como o Dia das Bruxas. Os cristãos não devem comemorar essa data, nem ensiná-la aos seus filhos, pois Halloween nada tem a ver com Deus, sendo uma programação contrária à palavra de Deus. Ainda mais, há uma tendência aqui no Brasil de se popularizar essa data como o dia do Saci Pererê, uma figura mitológica de lendas africanas incorporada ao nosso folclore, mas que é uma crendice contrária à fé cristã, um atentado contra a fé cristã. Ao contrário dessa programação anticristã, nós, os cristãos, comemoramos a data da Reforma Protestante, que também se comemora no dia 31 de outubro. O que foi a Reforma? Como entender a Reforma? Para isso há diferentes pontos de vista. Para a Igreja Católica, foi simplesmente um movimento herético. Para o pensador secular, foi um movimento revolucionário. E para os protestantes, foi uma ação de Deus na história. A Reforma Protestante foi um movimento religioso e espiritual iniciado no século XVI, cujo objetivo era resgatar os ensinos do Evangelho de Jesus Cristo, tendo como figura principal Martinho Lutero, monge e teólogo alemão. A Reforma, assim, representou uma volta às Escrituras e à verdadeira fé. O texto básico para esse movimento foi Romanos 1,17. O justo, ele viverá da fé. Causas da Reforma. As causas da Reforma foram as práticas adotadas pela igreja dominante que começaram a surgir bem cedo na história e que contrariavam a verdadeira doutrina do Evangelho, como oração pelos mortos, culto aos santos e à Virgem Maria, adoração de imagens, dogma do purgatório, criação das indulgências, proibição da leitura da Bíblia pelo povo e a interpretação das Escrituras à luz dos pressupostos filosóficos da época. A Reforma surgiu, portanto, como uma reação a essas distorções, buscando um retorno à palavra de Deus e à sua verdadeira interpretação. A Reforma e os seus pré-reformadores. Na virada do primeiro milênio para o segundo, vários intelectuais começaram a se indignar contra a igreja dominante, reconhecendo que ela estava se desviando dos ensinos puros do Evangelho verdadeiro de Cristo. E eles começaram a se revoltar contra esse estado de coisas, tentando trazer de volta a igreja aos ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. Entre outros, destacam-se John Wycliffe, teólogo inglês, que defendia que somente a Bíblia era autoridade em matéria de fé e prática. Ele traduziu até a Bíblia para a linguagem comum do povo. João Hus foi um teólogo checo que pregou contra a corrupção da igreja e contra a venda das indulgências, venda de perdão, sendo por isso morto pela Inquisição. Mas ele profetizou: hoje vocês estão matando um ganso, uma referência ao seu próprio nome, mas virá um cisne que vocês não poderão matar.
uma referência a Martinho Lutero, que se cumpriu 100 anos depois. Savonarola foi outro, né, que ele denunciou a corrupção da igreja, tanto da igreja como das elites. Todos esses homens, eles contribuíram muito para a reforma. Eles sedimentaram o caminho para a ação de Lutero. Portanto, eles foram homens verdadeiramente usados por Deus para esse ministério. Martinho Lutero e a reforma. Lutero, como nós já vimos, ele foi um monge e um professor de teologia na Alemanha. Apesar de ser um teólogo, de ser um grande praticante das ordenanças da igreja, ele vivia em conflito espiritual consigo mesmo, não tinha paz espiritual. Ao ler Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, ele teve a consciência iluminada pelo Espírito Santo, encontrando aquilo que a sua alma buscava há muito tempo. Ele entendeu que a salvação não era proveniente das penitências ou das boas obras, mas unicamente pela fé. Ele concluiu que Jesus Cristo era suficiente e não a igreja. A partir daí, ele passou a ensinar e a pregar essas novas descobertas. Salvação unicamente pela graça, mediante o sacrifício de Cristo. Com essa nova visão, aos 31 de outubro, ele colocou no castelo de Wittenberg as suas 95 teses, nas quais ele denunciava a venda das indulgências, um documento emitido pela igreja que dava perdão a quem adquirisse esse documento, tanto perdão para os pecados atuais como os futuros. E isso foi o estopim, isso marcou o início da reforma protestante. Quais foram os principais ensinos e legados que a reforma nos deixou? Primeiro, tradução da Bíblia para o povo, sua interpretação livre, criação de escolas, incentivos à leitura, valorização da fé pessoal, sacrifício, ou melhor digo, sacerdócio universal dos crentes, e promoveu uma mudança social em toda a Alemanha. A reforma nos deixou 5 fundamentos, conhecidos como solas, né? Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. E isso nos remete à teologia da reforma. A Bíblia como única regra de fé e prática, a salvação somente pela graça, por meio da fé, mediante o sacrifício vicário de Cristo, Cristo como único mediador, e o sacerdócio universal dos crentes. Portanto, a reforma foi um marco espiritual e histórico que representou uma volta às Escrituras e ao verdadeiro Evangelho. Deu origem às igrejas protestantes e inspirou um avivamento espiritual. Assim, todas as igrejas evangélicas, sejam elas reformadas, tradicionais e pentecostais, têm a sua origem na reforma protestante. Portanto, agradeça a Deus pela vida de Martinho Lutero e de todos aqueles que contribuíram para o surgimento da reforma e para a sua expansão. A reforma não foi apenas uma mudança na igreja, foi uma volta ao coração do Evangelho puro e simples, segundo Jesus e os apóstolos nos ensinaram. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Deus te abençoe ricamente.